Hierarquia de memórias. Integrantes: Bruno Contessoto, Caio Nardelli, Pedro de Lira e Ricardo Teixeira. Objetivo: introduzir de forma simples o que é a hierarquia de memórias. Agenda: primeiro, a contextualização. Esclareceremos o porquê do uso de uma hierarquia de memórias. Segundo, a hierarquia. Mostraremos de fato como é organizada essa hierarquia. Os tópicos a seguir terão uma breve introdução a cada um, a fim de melhor fixar a hierarquia de memórias. Terceiro, registradores. Quarto, memória cache. Quinto, memória principal. Sexto, memória secundária. Por fim, sétimo, referências. Oitavo e último, a licença e os esclarecimentos. A hierarquia de memórias é uma pirâmide que faz relação entre diferentes tipos de memória e suas características. À medida que a tecnologia dos computadores foi evoluindo, a velocidade das memórias não acompanhou a evolução do desempenho dos processadores. O motivo é simples: um bom projeto de memória consiste em uma memória de alta velocidade, alta capacidade e baixo custo. O problema é que quando uma memória possuía um dos três atributos, conflitava com um dos outros requisitos. Sem uma memória que acompanhe o ritmo da CPU, ao emitir uma requisição de memória, a CPU não obterá a palavra de que necessita tempo e ficará ociosa, o que compromete o desempenho do sistema. Devido aos conflitos gerados pela busca de um bom projeto de memória, os projetistas devem optar entre uma memória de baixa capacidade e alta velocidade ou alta capacidade e baixa velocidade. Existem técnicas e métodos para combinar esses dois tipos de memória e obter um resultado próximo ao de uma memória de alta velocidade e alta capacidade. A hierarquia de memórias dá suporte a essas técnicas, que promovem a priorização do uso da memória mais veloz disponível. Essa priorização é baseada na hierarquia. A hierarquia de memórias. Em cima, os registradores, a memória cache, a memória principal e a memória secundária. Quanto mais em cima, mais veloz, e quanto mais embaixo, maior o espaço de armazenamento. Registradores. Estão no topo da hierarquia de memória, sendo assim, são um meio mais rápido e caro de se armazenar um dado. São circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias, e são tipicamente usados como um dispositivo de armazenamento temporário. Na maioria dos computadores modernos, quando a execução das instruções de um programa ocorre, os dados são movidos da memória principal para os registradores. Então, as instruções que utilizam estes dados são executadas pelo processador, e finalmente, os dados são movidos de volta para a memória principal. Memória cache. Surgiu quando a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento dos processadores. É uma pequena quantidade de memória localizada perto do processador. Esta memória, embora seja bem menor em capacidade de armazenamento, é muito rápida. A ideia básica por trás de um cache é simples. As palavras da memória mais utilizadas são mantidas no cache. Quando a CPU precisa de uma palavra, ele primeiro procura no cache. Somente se a palavra não estiver lá, ele vai para a memória principal. Se uma fração substancial das palavras estão em cache, o tempo médio de acesso pode ser bastante reduzido. Memória principal é utilizada para armazenar os dados de programas em execução. Assim, serão executados pelo processador, o qual busca instrução por instrução. Também chamadas de memória real, são memórias que o processador pode endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. Geralmente fornecem uma ponte para as secundárias, mas a sua função principal é conter a informação necessária para o processador num determinado momento. Nesta categoria insere-se a RAM, que é uma memória de semicondutores volátil com acesso aleatório, isto é, palavras individuais de memória são acessadas diretamente, utilizando uma lógica de endereçamento implementada em hardware. Um computador que contém somente memória RAM como memória principal não teria uma fonte de ler instruções para ligar o computador, dado que a RAM é volátil e é zerada ao iniciar o computador. Por isso, existe uma pequena porção da memória principal como memória ROM, somente para leitura, para dizer à memória principal, a RAM, quais instruções seguir para iniciar o computador. Memória secundária, chamadas de memória de armazenamento em massa, são não voláteis para armazenamento permanente de dados. Não podem ser endereçadas diretamente, a informação precisa ser carregada em memória principal antes de poder ser tratada pelo processador. São exemplos de memória secundária: disco magnético, disco óptico e fita. Revisando o que aprendemos com este vídeo, lembramos que conforme descemos nessa hierarquia, o seguinte é verdadeiro: o tempo de acesso cresce, a capacidade de armazenagem aumenta e o custo diminui.
Demos informações simples a respeito da hierarquia de memórias, de registradores, de memória cache, de memória principal e de memória secundária. Aqui estão as referências utilizadas. Licença e esclarecimentos. Este vídeo não tem intenção de ser um guia em como fazer vídeos educacionais, feito para fins educacionais e proibido o uso deste vídeo para fins lucrativos.